Olá, queridos e queridas ouvintes do PodMec, podcast do Movimento Espírita de Catu. Eu sou Maíra Bahia e estou aqui para abordar no podcast desse mês de outubro o tema Família, Primeira Escola do Amor. Ao falarmos de família, dos laços de convivência, não podemos deixar de abordar o planejamento reencarnatório. A doutrina espírita nos ensina que nada é por acaso. A reencarnação não acontece ao acaso, e sim como oportunidade de evoluirmos dentro das leis divinas que regem o universo. As reencarnações são musicadas pelas notas que compomos na nossa caminhada. Não renascemos em um lar por circunstância anacrônica ou casual, como bem enfatiza Joana de Ângeles. Não residimos com uma família, seja ela uma família problema ou uma família equilibrada, por fator fortuito ou por engano. Não, não. Antes do retorno ao veículo físico, escolhemos a convivência com aqueles os quais compomos nossas notas musicais. Tenham sido elas harmônicas, leves ou com ruídos desagradáveis. A reencarnação fortalece, aperfeiçoa as relações, unindo espíritos através de simpatias, afinidades, semelhanças e também espíritos que possuem débitos pretéritos, que necessitam serem perdoados, solucionados na imensa teia do progresso moral e espiritual. O processo de reencarnação consente que os laços se aprofundem, oportuniza a prática da paciência, da benevolência, do perdão, do cuidado, na construção de afetos, sentimentos e pensamentos que auxiliam no aprendizado consigo mesmo e com o próximo. E é na família que todo esse arcabouço de aprendizagem se inicia, pois a família é a primeira instituição que o espírito que reencarnou tem contato. É neste ambiente que a personalidade tem seu primeiro estágio de formação. É também neste ambiente que se constroem os laços mais fortes, as obrigações espirituais mais profundas, advindas de vínculos que se entrelaçaram e se entrelaçam na imensa pluralidade das existências. É no lar que existe a relação de convivência mais forte que habita este planeta escola em que nos é dado a oportunidade da regeneração rumo à seara do bem. Trata-se da relação entre pais e filhos. Tal relação, tal vínculo e convivência é a que mais demanda o exercício dos ensinamentos do Mestre Jesus. É a relação em que os pilares do bem, no seu mais amplo exercício, devem ser cultivados diariamente. Existem outras convivências em um lar. A relação entre marido e esposa, entre irmãos, entre avós e netos. No entanto, abordo aqui na minha fala especificamente a relação entre pais e filhos, enfatizando a grandiosidade do dever da maternidade e da paternidade, pois são os pais a ponte para que outros espíritos venham habitar este planeta em busca da sua melhora espiritual. São os pais, como versa o poeta e filósofo libanês Khalil Gibran, os arcos nos quais os filhos são lançados pelas mãos do arqueiro, ou seja, pelas mãos divinas. Khalil Gibran também diz, abro aspas, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da aspiração divina pela vida. Vêm por intermédio, mas não de vós. E embora estejam convosco, não vos pertencem. Fecho aspas. Khalil Gibran posiciona aqueles que se propõem à maternidade e paternidade como pontes que dão passagem aos filhos da aspiração divina, arcos pelos quais são lançados os filhos. E mais à frente, em seus versos, diz que podem os pais conceder vosso amor aos seus filhos, mas não vossos pensamentos. Podem abrigar vossos corpos, mas não vossas almas. Podem se esforçar para tornar os filhos parecidos com eles,
mas não igual a eles. Assim, verificamos nos versos do poeta e na sua reflexão filosófica ensinamentos pertinentes à doutrina espírita, quando esta ensina sobre a importância da individualidade no processo evolutivo para a aquisição de noções elevadas e renovação íntima. Como nos elucida Manuel Filomeno de Miranda no livro SOS Família, abro aspas, a criança é mais do que um ser em formação. Trata-se de um universo individualizado, um somatório de valores que os pais e educadores cabe penetrar para bem desenvolver e conduzir. Fecho aspas. Ao aconselhar que os pais não queiram tornar seus iguais a eles, que não aprisione suas almas nos processos egoístas de posse, o poeta e filósofo Khalil Gibran nos remete às palavras também ditadas por Hermance sobre a importância de nos conhecermos, a fim de adquirirmos a paz interior e desenvolvermos a consciência pautada nos ensinamentos do Cristo, na vitória sobre o orgulho e personalismo. Apesar do respeito à individualidade, é válido ressaltar que o papel dos pais como guias para a conquista de hábitos saudáveis, para o direcionamento ético e para a aquisição de virtudes é, sem dúvida, imprescindível na vida dos filhos. Vejam só, queridos e queridas ouvintes do podcast, quão importante e grandioso é o papel, o dever daqueles que se predispõem à maternidade e à paternidade. Pois no compromisso do amor, na relação pais e filhos, devem estar evidentes, segundo Joana de Ângeles, no livro SOS Família, o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos ao longo do processo dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Como nos destaca Divaldo Franco em uma de suas palavras, abro aspas, as mães e os pais, nesta época antiética de desvalor, são tesouros que Deus colocou no nosso caminho. Fecho aspas. Sim, concordamos plenamente com o professor Divaldo. Os pais são tesouros que guiam seus filhos. São aqueles que educam para a sociedade que, como diz Joana, abro aspas, examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole. Fecho aspas. É muito lindo e grandioso o papel dos pais, não é mesmo? Mas e o papel, o dever dos filhos para com os pais? Vamos refletir sobre isso agora? Também é importante destacarmos esse respeito dos filhos para com os pais. No Velho Testamento já está escrito honrar pai e mãe. Honrar vosso pai e vossa mãe, como nos elucida o Evangelho segundo o Espiritismo, abro aspas, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe. Fecho aspas. O Evangelho ainda nos alerta de que, abro aspas, honrar seu pai e sua mãe não é somente os respeitar, é também os assistir na necessidade, é lhes proporcionar o repouso na velhice, é os cercar de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Fecho aspas. Aprendemos assim que na visão da doutrina espírita, na família, há uma grandiosa responsabilidade dos pais com seus filhos e um grande respeito dos filhos aos seus pais. Trata-se de uma relação
que se retroalimenta de afetos e cuidados. O afeto, o cuidado, o respeito devem estar presentes nas diversas relações que constituem a família, entre avós e netos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, pois são nessas convivências mais próximas que nos são proporcionados os aprendizados que nos promovem, nos levam à construção do respeito e do amor. A família tem uma importância valiosíssima na sociedade. Como diz Joana, a família, abro aspas, é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera, a civilização se corrompe. Fecho aspas. Diante das instruções espíritas, devemos nos perguntar sobre as nossas ações enquanto pai, mãe e enquanto filho, filha. A relação de convivência entre essas duas posições sociais, pais, filhos, é oportunidade de crescimento não só individual, mas uma contribuição para o equilíbrio emocional e psicossocial em uma sociedade. Aos pais, cabe a missão colossal de auxiliar, de guiar seus filhos para que sejam, se tornem ou se aperfeiçoem mais, tornando-se espíritos ditosos. Aos filhos, cabe o papel do respeito aos pais, honrando-os com gratidão por todo o esforço e dedicação voltados para o seu bem-estar moral, social, emocional e, consequentemente, espiritual. A preservação do lar, este local primeiro com o qual temos contato, é o início de toda a construção sentimental de que necessitamos para o afloramento dos pilares que nos sustentam na caminhada evolutiva. Por isso, mantê-la em equilíbrio, tomando como base princípios virtuosos que levam os espíritos em suas relações de parentesco consanguíneo e espiritual ao caminho de conquistas nobres, é um dos axiomas imprescindíveis para a evolução da humanidade. Afinal, como salienta Joana de Ângeles, sustentar a família, abro aspas, nos ensinamentos do Cristo e nas lições de reta conduta, apesar da loucura generalizada que se irrompe em toda parte, é o mínimo dever de que ninguém se pode eximir. Fecho aspas. Então, queridos e queridas ouvintes do PodMec, podcast do Movimento Espírita de Catu, é com esse alerta que finaliza esse podcast, que trouxe como tema Família, Primeira Escola do Amor. Foi um prazer abordar esse tema tão importante para a nossa evolução espiritual. Que Jesus esteja com todos, muita luz em nossas convivências terrenas e espirituais. E se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal do Centro Espírita Caminho da Verdade, se inscreva e deixe seu like. Abraços fraternos a todos e até a próxima.